Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, em Hebreus 4:12, diz que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela vai separando o que é alma, o que é espírito. Ela vai separando, ela vai fazendo a divisão. Talvez você chegou aqui meio bagunçada com a tua vida. Talvez você chegou aqui meio descontrolado com a tua vida, nas tuas emoções, em áreas da tua vida. E é a palavra de Deus que ela vai colocar no prumo a nossa vida. Amém, gente? Abra comigo, queridos, em Marcos 11, por gentileza. Eu tenho algo de Deus ao nosso coração. E depois no final a gente ora em condizente com a palavra. As quarta-feiras são assim. A gente aprende da palavra e depois a gente ora. Amém? Você já louvou, já adorou. Em Marcos 11, querido, está escrito assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus ali estava sendo, o que, pastora? Marcos já estava escreveu ali, na verdade, que Jesus já estava prestes a ir para a cruz, prestes para realmente se tornar o Rei dos Reis. É a entrada triunfal de Jesus. E se você anotar ali, Jesus ele começou a entrar num jumento. Jesus ele entrou em Jerusalém num jumento. Você pode seguir comigo aí o 11:9, por gentileza? 11:7. Não é a minha pregação, mas eu preciso dar uma introdução antes de entrar no texto que eu vou ministrar ao teu coração. O 11:7 disse: levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e os outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos o que iam adiante dele como que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo isso, e já como se fosse tarde, saiu para Betânia. Jesus ele foi montado num jumentinho, presta atenção. Como que naturalmente as pessoas chamavam de rei e tiveram a revelação de um rei montado num jumento? Se ali existiam reis ali governando, o próprio Herodes, né? Muitos reis ali naquela época estavam governando e eles andavam realmente em carruagens reais. Eles andavam no trono. Como que alguém, que o povo começou a gritar ali de um Jesus, né, vestido simples, montado num jumento, colocaram ali um monte de coisa para ele passar, hoje poderia se dizer um tapete vermelho, e começaram a gritar: Hosana, o rei está entrando, Hosana nas alturas, o filho de Davi, e começaram a reconhecer ele como rei. Eu fico imaginando como que esse povo teve essa revelação. Se Jesus estava num jumentinho, presta atenção. Como que esse jumentinho, as pessoas olharam para Jesus e viram ele como um rei. Com certeza, né? Foi revelação do céu. E ele, imediatamente, ele desceu dessa pose. É o que eu quero falar para você. Nós vamos para Marcos 11:12. E ele imediatamente, ele sabia ser exaltado. Ele sabia ser adorado. Ele sabia estar no alto e ao mesmo tempo no baixo. A evolução da exaltação, e é tanto a humildade como a exaltação, não movia o coração de Jesus. Ele sabia ser simples, humilde, mesmo sendo exaltado, mesmo sendo proclamado rei, mesmo colocando aquelas palmeiras no chão e chamando o rei, bendito nas alturas, e ele está entrando. Ele podia se soberbecer. Ele podia sair dali, né? Agora reconheceram-me como rei. E eu realmente sou, eu vou para a cruz. Então agora eu não preciso fazer mais nada. Tem pessoas que com muito menos que isso, elas se acham as pessoas mais importantes da face da terra. E o meu Jesus, ele imediatamente ele desceu daquele jumento. E ele voltou para a posição da humildade. Que ele é humilde, simples. E ele no outro dia, a palavra de Deus diz no 11 que ele foi, olha só, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. O rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que estava sendo exclamado no outro dia a pé, sem carruagem. Ele foi passando em Betânia e ele teve uma necessidade física, como eu e você. Porque embora ele sendo Deus, ele era humano. Ele era de carne e osso, ele nasceu no ventre de Maria. Ele não nasceu de José, ele nasceu do Espírito Santo. Ele foi gerado em Deus, mas ele veio para um ventre de mulher.
E ele teve uma necessidade física, como eu e você temos às vezes. Eu e você também somos assim, nós somos gerados de pai e mãe. Mas quando a gente aceita Jesus como o único e fiel Salvador da nossa vida, a gente é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Embora muitas vezes a gente tenha necessidade física daqui, a gente tem a necessidade espiritual também. E ele teve uma necessidade. Eu não sei qual é a necessidade que você entrou aqui nessa noite. Ele tinha uma necessidade física. Ele precisava se alimentar. Ele estava com fome, andando a pé. Eu não sei se você está com uma necessidade física, você está com alguma enfermidade. Eu não sei se te convidaram e você veio aqui simplesmente por curiosidade. Ou se você tem uma necessidade financeira, uma necessidade no relacionamento. Eu não sei qual é a tua necessidade. Naquela hora, naquele momento, Jesus estava com uma necessidade também. E imediatamente ele olhou para uma figueira, e essa figueira tinha muitas folhas. Essa figueira aparentemente poderia realmente saciar Jesus. E eu quero separar essa minha ministração nessa noite com 4 pontos. O primeiro ponto é esse que eu estou falando para você. Você anotar ou não, mas vai estar gravado, que você perceba atenção. Jesus, movido por uma necessidade, ele foi até uma aparente satisfação. Jesus, movido por uma fome, Jesus, eu estou falando, ele olhou lá uma figueira com folhas e ele disse: certamente eu vou encontrar figos naquela figueira. Às vezes, eu e você estamos tão desesperados, necessitando de alguma coisa. Muitas vezes eu e você estamos precisando de algo na nossa vida, e a gente olha uma aparência e a gente vai até lá buscando algo. Eu, quando eu me converti, querido, eu já tinha ido em todos os lugares. Eu, por ser uma católica idólatra e amava Jesus da minha maneira, eu ia em todas as igrejas, eu buscava tudo. Eu ia em cartomante, eu ia buscar. Eu ia buscar naquilo que aparentemente poderia me servir. Porque eu tinha uma necessidade extrema de encontrar um Jesus verdadeiro. No meu casamento, na saúde do meu filho, eu tinha uma necessidade extrema. E aparentemente os lugares que eu ia pareciam que iam me saciar. Pareciam que iam realmente me preencher. E Jesus foi movido pela necessidade dele. E ele foi até aquele lugar. E quando ele chegou lá, só tinha uma aparência, como alguém que ia saciar a fome dele. Mas essa aparência somente não serviu. Jesus, ele voltou daquele lugar com fome. Eu determino nessa noite que você entrou nesse lugar, e aonde você entrou tem alimento para você. Você não vai voltar daqui com fome. Porque um dia eu me encontrei com esse Jesus e eu nunca mais tive fome. Eu tinha fome de abraço, eu tinha fome de perdão, eu tinha fome de amor, eu era uma pessoa carente, eu tinha fome de tantas coisas, eu tinha um vazio tão grande que precisava ser preenchido, e eu ia nessas aparências e eu não encontrava nada que poderia me preencher. E Jesus voltou de lá com fome. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não se mova por necessidade. Não faça as coisas olhando aparentemente que são boas. Procura verdadeiramente um lugar aonde que vai saciar a tua alma, o teu espírito, o teu físico. Porque muitas coisas enganosas estão por aí. Tem muitas coisas com aparência daquilo que é e não é. Porque se você lê, olha só, porventura, vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Aparentemente, Jesus foi buscar algo e não encontrou. Quantas vezes, quando eu não conhecia esse Jesus de verdade, esse Deus que a gente prega aqui, esse Deus que ressuscitou, esse Deus que diz que vivo está entre nós, Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele não foi naquela cruz simplesmente por ir, não, Ele foi e Ele ressuscitou, e Ele disse: eu vou estar com vocês até a consumação do século. Antes de eu encontrar esse Jesus, querido, eu ia em tantos lugares. Talvez você já está até na igreja, mas ainda não saciou a sede, a fome. Ainda não se alimentou de verdade. Vem para o culto com uma aparência. Vem para cá, mas não vai embora farto. Isso é o primeiro tópico que eu quero dizer. Tem muitos famintos iludidos que entram na igreja, entram em lugares, vão para bares, vão para festas,
vão até, dizem para a religião, mas são vazios. São famintos, iludidos. São iludidos com as aparências. O mundo, ele traz bandejas e bandejas de aparências boas para nós. Satanás, ele entrega de bandeja. E a bandeja acaba. E você não se sacia. Mas eu conheço um Deus que diz no Salmo 23, que Ele prepara para mim uma mesa perante os meus adversários e meu cálice transborda. Deus não tem bandejas. Deus tem uma mesa farta. Amém? E em seguida eu quero falar o ponto 2 para você. Jesus, Ele continuou ali e Ele extirpou, Ele mandou secar aquela figueira. Ele disse assim: já que eu não encontrei nada em você, já que você não saciou a minha fome, já que eu fui até você e eu só vi uma aparência, então tudo que é aparentemente que não me serve, eu vou matar até a raiz. Eu posso agora estar falando outra coisa para você, nesse texto tão rico. Tudo que há em mim, tudo que há em você, que é de aparência, que até parece que é, mas não é, Jesus, Ele quer extirpar da minha vida e da tua vida. Porque quando Jesus olha para mim, olha para você, Ele vê um ser, que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, e Ele vê um ser frutífero. Ele vê um ser que tem o Espírito dele, e que nós podemos nos mover, que nós podemos fazer, que nós podemos dar, que nós podemos servir. Mas se Ele encontrar em mim e em você só aparência, Ele não quer cortar algumas folhas. Ele quer extirpar. E Ele disse assim, então disse Jesus, que nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Jamais. E Ele diz no segundo ponto que eu quero falar para você. Quando Ele olha para mim, Ele olha para você. Seja uma vida seca, ou seja uma vida aparentemente frutífera. E Ele olha o coração, porque Deus, Ele vê o coração. Eu posso olhar para o teu rosto hoje, para a tua roupa, eu posso pensar que está tudo bem. Eu posso pensar, nossa, essa pessoa está bem, ela está feliz. Mas Deus sabe exatamente o que está dentro do teu coração. Aquilo que não está frutificando, aquilo que não está realmente dando fruto da forma que Ele quer que dê. Sabe, alguma coisa que está atrapalhando Deus de chegar até a tua vida, até o teu coração. Aquilo que você aparentemente sacia Jesus, quer servir a Deus, mas Deus está vendo que quando Ele chega em você, Ele não encontra nada no qual Ele tem prazer, no qual Ele sacia a vida dele. Sabe, um dia Jesus foi batizado no Rio Jordão, e veio uma voz do céu, do pai dele, e disse assim: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Se nós somos filhos de Deus, ou aceitamos Deus, e aceitamos Jesus Cristo como o único e fiel Salvador da nossa vida, e nos tornamos filhos, Deus tem que olhar para mim, não só uma aparência. Deus tem que olhar para mim, não apenas uma aparência de folhas verdes, um engano, porque nós podemos enganar muita gente, meus amados. Nós podemos enganar até a nossa família, o nosso cônjuge. Nós podemos enganar muita gente, enganar até nós mesmos. Mas nós não podemos enganar o Senhor. Porque quando Ele olha para nós, Ele observa e Ele vê o que está realmente infértil, infrutífero dentro de nós. E Ele deseja, amado, e Ele deseja extirpar. Ele deseja secar. Ele deseja tirar aquilo que é aparente da minha vida e da tua vida. Ele deseja. Nós temos que ser real. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que realmente estar no Senhor. Nós temos que ter os frutos do Senhor. Nós temos que ter os dons e os frutos. Nós temos que aparentar realmente o que somos, não um fingimento. Aquela figueira, ela era fingida. Ela cobriu toda ela com folhas para se esconder o que ela não tinha. Quantas vezes a gente se cobre com roupa bonita, com óculos da hora, ou com o carro da hora, com o sapato da hora, mas a gente não tem nada por dentro que possa dar alegria e dar prazer para Jesus. Muitas vezes Ele chega até nós e Ele não encontra nada a não ser folhas. E nessa noite,
no segundo ponto que eu quero falar, Ele quer extirpar aquilo que é infrutífero da minha vida e da tua vida. Ele quer botar para secar de vez. Jesus, Ele não tem meio termo. Ele não diz assim, olha, não, tu pode ficar mais ou menos, um ladinho frutífero e outro não. Não! Ele não trabalha com aparência. Jesus não se satisfaz com aparência. Ele vai lá, Ele quando vem até mim, e quando Ele me capacita, Ele espera que quando Ele chega até mim, Ele encontra algo realmente para oferecer para alguém. Ou para Ele mesmo. Porque o trabalho dele na cruz não foi em vão, meu amado. O trabalho dele na cruz não foi em vão. Ele foi moído naquela cruz para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Não uma vida de aparência. Então o segundo tópico. Ele vai até a raiz. Tem coisas que precisam ser extirpadas da minha vida e da tua vida na raiz. Raiz de rejeição. Raiz de depressão. Raiz de enfermidade física, enfermidade emocional. Raiz de tristeza, de descontrole. Raiz de autossuficiência, de soberba. Eu não sei qual é a raiz, mas Deus, Ele quer arrancar na raiz. Então o segundo tópico, querido, é esse. Que Ele não fica feliz, Ele não fica feliz. Quando Ele entra pra gente, Ele vem em nós. Ele vai buscar algo em nós que Ele sabia que já era para ter. E Ele não encontra. Mas ainda Ele te dá uma chance para mim nessa noite. De a gente deixar Ele secar até a raiz aquilo que não dá prazer para Jesus. Quem está disposto? Diga, eu deixo secar até a raiz aquilo que não te dá prazer, Senhor. Aquilo que é um fingimento, aquilo que é uma aparência. Até tá verde, Senhor, até tem uma cor, mas é uma mentira. Eu preciso, diz o Senhor. Aleluia. E o 3, nós vamos seguindo aqui então. Vamos lá. Eu agora vou na outra parte, porque essa mensagem, ela tem um sanduíche no meio, né? Vai para 20, 11 e 20. Ela veio que meio que um sanduíche. No meio tem a purificação do templo. Mas a continuação dela está no 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Quando Jesus levantou a mão, Ele disse, nunca mais saia fruto de ti. No outro dia, os discípulos passando com Ele ali, viram que ela tinha secado até a raiz. Deixa eu te falar. O que Jesus faz na nossa vida não é pela metade. O que o Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida não é para deixar alguma coisa verde, alguma coisa aparente. Jesus, quando levanta a mão e Ele diz assim, eu vou destruir tudo na tua vida, que destrói você de mim, Ele quer destruir tudo. Ele quer acabar com os ídolos. Ele quer acabar com a vontade própria nossa, com aquilo que afasta eu e você dEle. E Ele, quando Ele levanta a mão e Ele determina, Ele deseja que eu e você deixamos Ele chegar na raiz. Sabe, muitas pessoas, elas ficam se esperneando. Elas até deixam Jesus cortar 4 raízes, 5 raízes, mas fica uma raizinha lá. E quando o problema acontece, quando uma situação acontece, aquela raiz se sobressai. De vez em quando, na minha oração, lá em casa, eu digo assim, Nazaré, velha Nazaré, fica embaixo aqui da raiz, porque podre aí, toda podridão fica embaixo. Porque se eu deixar sobressair uma raizinha minha antiga, uma coisinha que Deus já matou, eu vou desagradar a Deus. Tudo que Deus levanta a mão, que Ele quer destruir na nossa vida, limpar na nossa vida, ela vai ter que secar até a raiz. Não deixa nada verde aí, não deixa nada aparente aí. Porque senão nós não vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para mim e para você. Você está aí? E aí em seguida, olha só. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Pedro disse assim, olha só, tu levantou a mão, amaldiçoou, secou. Claro, querido, Jesus falou, está falado. O que Jesus disse, está dito. Eu já contei aqui, não sei, mas um dia eu estava com uma vitória assim. Deus tinha falado ao meu coração que eu já tinha recebido a vitória, E Deus falou para mim, descansa, porque eu já falei, está falado.
E eu falei com meu marido, ele estava em jejum também. E ele falou, Nasa, Deus já nos deu a vitória. Eu disse, Jesus falou, está falado. Só que recebemos um mensageiro de Satanás. E ele apontou exatamente o que não estava acontecendo ainda. Ele disse que nós não íamos ter aquela vitória. E eu na hora entendi que o que Jesus falou está falado. E eu repreendi na boca dele e eu disse, querido, você está falando, não está falando pelo Espírito Santo de Deus, porque eu vivo com ele. E ele diz que a vitória já é certa. Quando a gente está convicta, quando a gente acredita na palavra do Senhor, quando a gente acredita que o que Jesus falou vai acontecer, querido, pode vir o inferno se levantar. Diga assim para o teu irmão do lado, o que Jesus falou está falado. Aleluia, aleluia. E aos que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Então é outra mensagem agora, é o terceiro tópico, tá? Vamos para o terceiro então. Pode continuar ali mais um pouquinho. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Querido, nós temos que crer, esse é o terceiro tópico. Nós temos que crer, não na emoção, mas é crer no coração. Há uma diferença grande, meu amado, de tu vir aqui, de tu escutar esses louvores maravilhosos, de tu escutar a pastora falando de testemunho, outras pessoas aqui com bastante testemunho nós temos, e você se emocionar, há uma diferença. Porque uma fé emotiva não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Jesus usou ali a figueira, usou aquele episódio todo ali para mostrar para os discípulos, olha só, vocês têm que crer mais em mim. Vocês estão andando comigo, vocês estão vindo na igreja há quantos cultos? Vocês se converteram há quanto tempo que me aceitaram? Há quanto tempo vocês professam essa fé? Há quanto tempo eu já faço milagre em vocês? Vocês têm que acreditar mais em mim. E quando eu estava orando essa tarde por essa ministração, o Senhor me falou. A maioria das pessoas que estão aqui, ou que vêm, frequentam esse lugar, muitas vezes isso aqui está abarrotado, elas têm uma fé emotiva. Uma fé emocional. Jesus não atua em fé emocional. Jesus não atua. Ele é assim, Pedro, é o seguinte, se você tiver, crê, mas crê com coração. Em Marcos 5, ele diz assim, olha, assim como eu vi a fé desse homem, eu curei esse homem. Jesus, ele me cura, ele me liberta, ele me salva, me transporta da miséria para a abundância, quando ele vê uma fé no coração. Para de ter uma fé emotiva. Porque qualquer ventinho tu destrutura. Qualquer volume, qualquer receituário médico. Hoje eu fui no médico fazer meus exames de rotina. E sempre tem um mensageiro do inferno, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu sei que eu tenho gordura no fígado. Quem tem gordura no fígado aí? Eu tenho. Nem é porque eu como não, é porque eu tomo medicação de câncer ainda e ela faz gordura no fígado. Tive 2 cânceres, ainda tomo medicação. E o médico disse assim, a gordura ainda está aí, mas tem mais algumas coisinhas. E eu deixei ele falar. Eu digo assim, sabe o que é isso? É que eu tomei muito café essa manhã, deve estar aí as coisinhas, em nome de Jesus. Eu estou curada, eu sou curada pelo Senhor. Eu não tenho uma fé emotiva. Não é porque o médico fala isso, não é porque você falou alguma coisa da minha vida, que vai me mudar minha posição da fé que eu creio no coração. Quando a gente tem uma fé convicta, ele diz assim, olha, ergue-te, lança ao mar. Não duvidando acontecerá. Eu não sei o que você precisa erguer e lançar ao mar nessa noite. Eu não sei qual é o monte que está na tua frente, que você precisa dessa fé do coração para erguer da tua vida. Eu não sei. Mas ele está dizendo que assim como tu crer no coração, vai acontecer. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, a convicção daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Então, se eu estou esperando um excelente emprego, eu tenho que, Senhor, eu te agradeço pela porta de emprego que o Senhor já tem para mim, porque eu sou teu filho ou tua filha, e eu creio nesse emprego poderoso que o Senhor tem. Tu tem que viver nessa fé, andar por fé. Andar de fé em fé. Muitas pessoas tropeçam.
Muitas pessoas retrocedem porque elas creem no Senhor só na emoção. Numa música, você pode ir em qualquer show do mundo, ou você pode ir lá numa oratória do mundo, ou um curso do mundo, que você até vai chorar. Emoção o mundo tem. A nossa fé não pode ser de emoção, meu amado. A nossa fé tem que ser de coração. Quando eu determinei ser curada, eu determinei ser curada. Quando eu determinei que a minha casa ia ser salva, eu determinei que a minha casa ia ser salva. E pensa que foi flores todos os dias? Não foi flores, não. Mas você tem que andar além das circunstâncias, porque a fé, no coração, ela não olha as circunstâncias. A fé, quando ela é enraizada no teu coração, você não se move segundo o que está acontecendo no teu externo. Você se move, Camila, segundo o que você crê no coração. Se você se mover segundo a aparência, tu vai ser um ioiô. Um dia tu está embaixo, um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima. Você vai ser o crente gangorra. Um dia lá em cima, outro lá embaixo. Eu conheço tanta gente assim. A aparência externa não pode mover a fé do teu coração. Você tem que crer no coração. Você tem que crer da maneira que o Senhor está mandando você crer. Então eu queria que você pensasse em algo agora que é impossível para você. Graças a Deus que é impossível para você. Porque se fosse possível, você faria. O meu Deus, o meu Redentor não trabalha com coisas possíveis. Coisa possível você faz. Eu conheço um Deus extremo, que Ele mexe no impossível. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora e pensasse em algo impossível. Se é que você tem alguma questão diante de Deus. E hoje você vai fazer um exercício com a tua vida. Você vai dizer: Senhor, eu quero a partir de agora, eu quero crer com o coração. E você vai visualizar agora, pelos olhos da fé, do coração, que é sentimentos mesmo fortes e raiz. E você vai visualizar isso acontecendo. Isso acontecendo. E eu adoro testemunhos. Eu amo testemunhos. Nós viemos morar no Morro da Fumaça, porque a obra começou a crescer. E nós deixamos nosso apartamento em Criciúma, centro de Criciúma, e viemos morar no Morro da Fumaça. E ficamos aqui uns 4 anos morando no Morro da Fumaça. E de repente meu marido disse: Nasa, nós não vamos voltar mais para o apartamento, embora seja nosso, porque tem três andares de escada e você se operou da perna na prótese. Como é que você vai subir a escada? Mas eu amava aquele apartamento. Ele era tão grande, ele era tão bom. E Deus disse: olha, se tu crer, eu vou te dar o dobro de tamanho de casa para você. Eu disse: eu creio. E eu desenhei a casa que eu queria. Eu desenhei, eu disse: Deus, eu quero uma casa que quando tiver alguém na cozinha, eu não consiga escutar o barulho no quarto. Eu disse: Deus, eu quero uma casa que os cômodos eu consigo fazer isolados, para que eu tenha o meu momento contigo. E fui falando para Deus o que eu queria. Eu fui falando tudo o que eu queria. Dali 8 meses do meu pedido, eu entrei exatamente numa casa que era mais do que eu queria. Isso é fé no coração. Isso é fé no coração. E o apartamento nós compramos sem dinheiro aquela vez. Eu tenho que contar, porque eu tenho que contar para um aqui. Nós tínhamos uma casa bem simples, num bairrozinho bem simples, antes de comprar o primeiro apartamento. Tão simples, que era assim, 5% do apartamento. E a gente viu a placa de venda, e eu estava recém-convertida. E eu passei no centro e vi aquela placa, eu disse: Deus falou, aquilo ali vai ser teu. Eu disse: é? Quando a gente ficou sabendo do valor, é? E ele disse assim: pega a chave, tira os teus pés, entra para dentro e vai orar. Pegamos a chave, tiramos as sandálias do pé e fomos para dentro do apartamento orar. Eu não sei como. O cara pegou a nossa casa e nós pagamos em parcelas que nunca atrasamos uma. E nós fomos para um apartamento que jamais poderíamos ter. Ou você vive por fé no coração, ou tu vive por emoção. E emoção tu se frustra. Emoção tu se decepciona. Sabe, querido, no meu espírito eu sinto agora pessoas que têm se decepcionado até com Deus, com pessoas, porque têm acreditado numa fé emotiva. Então, o terceiro tópico, querido, a fé do coração, ela se move inabalável. E Marcos 2,5, coloca aí Marcos 2,5.
vendo a fé, Ele curou na mesma hora. Se tu puder crer no coração, como pedires, chamando a existência, vai acontecer na tua vida. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhe a fé. Jesus, Ele quer olhar para mim e para você, encontrar pelo menos a fé, mas uma fé viva. Sabe, queridos, um pai que deu tudo já para a gente. Um pai que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Um pai que fez todos os animais, todas as aves. Um pai que fez esse chão firme para mim não cair. Fez o céu segurando para não cair na minha cabeça. Um Deus que tudo fez. Um Deus que deu o seu único filho. O que Ele não daria para nós, queridos? O que Ele não faria? O problema é a pouca fé. Ei, se você tiver fé como um grão de mostarda, e você levantar as tuas mãos e dizer: erga-te monte, esse monte vai embora para o mar. O que você precisa erguer para longe hoje, querido? Pastor, eu preciso igual aquele filho, aquele pai daquela criança que não tinha fé. Eu preciso erguer da minha vida a incredulidade. Talvez esse seja o teu monte. A incredulidade não tem deixado você alcançar o que Deus tem na tua vida. Aleluia. E vamos para o quarto. Vamos continuar ali, por favor? Mas alguns dos escribas, nós estamos em Marcos, não, volta para o Marcos 11, por gentileza. Marcos 11, 24. 11, 24. Por isso vos digo que tudo quando pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo que tu pedir em oração, no coração, crendo que já recebeste, assim será. Agora, se você começa a orar e diga assim: será? Ah, não. Sabe o que a palavra de Deus diz em Tiago? Que aquele que duvida, pensa ele que vai receber alguma coisa. Eu sei que hoje, querido, tem coisas na tua vida que pode mudar. Eu sei que tem pedidos na tua vida que estão talvez precisando da fé no coração e sair do estágio da fé emotiva. E Deus vai fazer algo na tua vida, vai fazer um rebuliço. Se você começar a almejar e desenhar os projetos, crendo naquilo que você está orando, as coisas vão chegar e vão bater na tua porta e vão pedir licença para entrar. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos seguiriam, elas bateriam na porta e elas falariam: eu posso entrar? Coisas tão pequenas, mas eu preciso contar o testemunho de novo. Semana passada eu olhei, apareceu ali na internet, né? Quando a gente abre alguma coisa ali, e sabe que eu gosto de roupas, quem não gosta, né? E eu vi um vestido com uma manga, uma coisa linda lá, macacão. Eu disse: ah, meu Deus, eu queria, olha só, eu pensei, eu não tenho nenhuma roupa com essa manga desse jeito. Mas eu estou falando uma coisa simples, porque é o Deus que eu creio. É o Deus que eu creio. Eu disse assim: olha, eu queria, oh Deus, eu pensei nas minhas roupas de guarda-roupa, coisa de mulher, não é? A gente já vai pensando, né? Ah, eu não tenho essa manga assim, eu não tenho. Eu vou fazer uma roupa, né? Tem uma pessoa, eu vou desenhar um macacão, ó, presta atenção, com essa manga assim, bem metida assim, bem mamungana, sabe? Gente, ontem eu ganhei um presente de Natal atrasado, que estava numa caixa, vieram me entregar exatamente o que eu pensei semana passada em fazer. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu estou querendo ativar a tua fé. Eu estou querendo ativar um pouquinho mais o teu coração para a fé. Como Ele dá uma casa, Ele dá uma roupa. O que é o que você está pedindo para o Senhor, o Deus dos céus e da terra? Se assim como tu creres, recebeste, será assim convosco. Tudo que tu pedir em oração, em conversa com Deus. Sabe o que é oração, querido? Olha só, eu tenho gente nova aqui, eu preciso falar. Oração não é um terço, não. Oração não é tu pegar Ave Maria para de nosso, não. Porque Deus não é burro, tu não precisa repetir 10 vezes a mesma coisa. Por que terço não está na Bíblia? Porque Ele odeia oração repetitiva. Vem cá, Aguinaldo, por favor.
Aguinaldo vai representar Deus aqui para mim. Tá grandinho, Deus grande, né? E eu fico, você poderia me dar uma casa? Você me dá uma casa? Olha só, eu quero uma casa. Eu quero uma... Todo dia repetindo a mesma oração. Quem que ia aguentar, gente? Oração é diálogo. Oração não é vã repetição. Isso não está na Bíblia. Repetição de texto, essas coisas não estão na Bíblia. Traga a tua Bíblia se você tem, que eu te mostro que não está. Obrigada. Deus é um Deus de diálogo. Senta para Ele e diz assim: Deus, olha só. Olha só, Deus. Eu sei que eu já tenho tantas coisas, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Olha só, se o Senhor... Eu creio que o Senhor pode fazer isso por mim, eu creio. Eu creio que o Senhor pode mexer naquela... E Deus faz, porque isso é oração. Isso é intimidade de pai e filho, amado. Isso é conversar com Deus. Tantos testemunhos lá em casa, tantos testemunhos. Luiz Henrique tem um testemunho de um boné, o meu filho. Ele foi sorteado com um boné que ele queria numa loja. Isso é diálogo, isso é amor de pai pelas nossas vidas. Quem está aí, gente, nessa noite? Quem está entendendo que é fácil quando a gente crê de todo o coração? Aquele que deu o filho, aquele que deu o céu, aquele que deu a terra, o que ele não pode fazer por você? Aleluia! Passa o outro, por favor. E quando, agora é o seguinte, eu vou para o terceiro tópico. O quarto tópico, perdão. Por quê, querido? Porque existem coisas que bloqueiam a nossa oração. Existem coisas que bloqueiam, porque senão eu não estaria no mesmo lugar da oração. Jesus, ele explicou tantas coisas nesse pedacinho de capítulos. Sabe, ele é um Deus criador, ele é um Deus... Porque olha só, ele disse assim, olha, só tem o seguinte... Está tudo aberto para você, os meus celeiros estão abertos para você. Mas se o teu coração tiver pecado, mágoa, ressentimento, ódio, e você não liberar perdão, as portas estão fechadas. E 80%, 70% das pessoas não recebem. Porque olha só, eu não gosto do fulano. Não, olha só, tem uma língua maior do que... Precisa 2 caixão quando morre. Um para ele, outro para a língua. Não recebe. Por que muitas pessoas nem vêm tanto para a igreja? Sabe, são pessoas assim, bem ocultas, bem escondidinhas na delas. E elas recebem mais do que muitas pessoas que se dizem cristãs. Porque elas não têm mágoa no coração e nem ressentimento. Elas não ficam falando mal de ninguém, achando defeito em ninguém. E afinal de contas nós somos todos da mesma matéria. Olha só. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por quê? Porque se Deus não me perdoar, Ele não vai liberar o que eu estou pedindo. E se eu não perdoar o meu irmão, Ele não vai liberar o que eu estou pedindo. Sabe, querido, isso é muito forte. Muito forte. Porque eu quero que tu volte para Marcos 2, 5, 6, 7, 8. Que ali ele está falando isso. Presta atenção. 2, 5 até o 12. Olha que forte isso. Olha só. Vendo-lhe a fé, Jesus disse: paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Espera aí. Era um paralítico, viu? Volta lá. Ele era paralítico. Ele estava todo entrevado. Jesus podia dizer: pega a tua cama e anda. Não, Jesus disse: olha, tu estás assim entrevado, tu não estás andando, porque tu estás em pecado. Tu precisa perdoar e liberar perdão. Talvez algumas coisas estão travadas na tua vida, porque precisa pedir perdão. Precisa liberar as pessoas. Jogar fora o pecado. E continuando, olha só. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam no seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, olha só como ele percebe tudo. Jesus percebeu que os escribas estavam falando mal dele, estavam rindo dele, estavam debochando dele. Deus vê tudo. Não adianta você mascarar. Ele vê como é que está o teu coração. Se você está falando, ele sabe. Libera. Sabe, querido, quando você fala mal de alguém, corta, pega assim, morde a tua língua, que aí tu vai ficar com dor e não fala mais. Porque arrazoais sobre essas coisas no vosso coração. Tudo é no coração, tá vendo? Jesus vê todo o coração.
Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e toma o teu leito e anda? Deixa aí. Jesus disse: olha, depois que eu perdoar os pecados dele, depois que ele for liberado nos pecados, é fácil ele andar. Está vendo ali? Depois que eu estou livre, viu, Tadeu? Não guardo rancor de ninguém. Depois que eu liberar meu pai, minha mãe, enfim, quem me machucou, quem me feriu, e eu for lá também pedir perdão, porque a gente fere também. A gente só lembra de quem nos feriu. E que nós ferimos? E o que nós ferimos e machucamos? Ai, pastora, ele fez para mim. Não, a gente faz também. A gente fere também. Jesus disse: olha, é mais difícil perdoar os pecados. Eu tenho poder tanto para perdoar o pecado, como para levantar ele e mandar andar. Talvez alguma coisa travada na tua vida precisa liberar perdão. Liberar perdão. Eu sei que precisa, Deus me mostra. Trava tudo. Trava tudo. A gente fica paralítico numa cama. Isso não é necessariamente no físico, mas em tudo. As coisas não andam. Por que muitas vezes as coisas das pessoas, meu Deus, e a minha não flui, ou a tua não flui? Está precisando largar fora esse monte de falta de amor, de falta de misericórdia, de perdão. Está precisando sair desse leito paralítico no teu emocional, na tua alma, nas tuas finanças, no teu casamento. Eu não sei. Aí Jesus disse no 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Volta lá no Marcos 11, para nós encerrarmos. E Deus é muito bom. Deus é bom. No 11:25, para nós encerrarmos e já orarmos. Porque o que tem para falar, a gente fala, não precisa ficar falando abobrinha. O que Deus manda falar é reto, querido. Você que está aqui pela primeira vez sabe que aqui essa igreja é assim, é reto, é palavra e pronto. Nós não precisamos aqui ficar questionando horas. Aleluia. Aleluia. E quando estiverdes orando, olha só, de novo, volto lá. E tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. No 26. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que está dizendo ali? Então, pode tirar. Então, o que Jesus está dizendo ali? Olha, você pode orar com o coração, orar com fé. Você pode realmente crer que eu vou fazer porque eu faço. Você tem autoridade para levantar as mãos e determinar a tua vitória. Você tem. Só que uma coisa pode impedir a tua vitória. Se tu tiver alguma coisa no teu coração contra alguém, vai fechar a porta da tua vitória. E você vai clamar, vai chorar, e tu não vai andar. Você vai ficar paralítico. E não, paralítico que eu digo nas coisas, não é fisicamente. Você não vai andar. E eu quero te fazer andar nessa noite. Eu quero que tu pegue aquilo que te paralisou e saia correndo. Mas você precisa liberar as pessoas. Você precisa liberar o teu passado. Você precisa liberar quem te feriu. Você precisa ir até. Você precisa dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu não tenho nenhum resíduo no meu coração, porque eu quero fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, queridos? Hoje ainda eu falava com uma pessoa na minha casa. Uma pessoa que ela não está mais conosco aqui como membro. E eu falei algo para ele, ele abriu os olhos e falou, e ficou pensativo. Por quê? Se eu tivesse alguma coisa no meu coração contra pessoas, ou que for, que fizeram ou não fizeram, essa igreja não tinha andado. Essa obra tinha atrofiado. Verdade ou não? Porque o canal tinha fechado. Sabe, queridos, eu já vou chamar outra parte, porque eu quero orar no final por você. Mas pense em tudo que eu falei para você. Jesus, ele precisa entrar em nós e ver realmente ali, não só folhas. Ele precisa sentir prazer, comer os frutos que nós estamos exalando. Ele precisa ver a nossa oração de coração. Ele precisa, Edson, que você dobre o seu joelho e ore e interceda e creia. Ele precisa ver essa fé em você.
Mas o mais importante também que eu quero orar, se estiver impedindo, alguma coisa impedindo a grandeza de Deus e tudo que Deus tem na tua vida, por falta de perdão, ou por mazela entre irmãos, ou familiar, hoje os céus vão ser liberados se você quiser. Você crê? Aplaude ao Senhor.